Oi, pessoal, tudo bem? Então, ah, durante esse período de quarentena, né, a gente vai estar disponibilizando algumas aulas para vocês, para que vocês possam ter aí umas aulas remotas, ou seja, no mesmo período da aula, no mesmo dia e horário da aula, eu vou estar disponível para responder qualquer dúvida, interagir com vocês em qualquer uma das ferramentas digitais que a gente tem disponível, tá bom? Pessoal, então nessa primeira aula, dando continuidade ao nosso conteúdo que a gente viu, eu tentei abordar alguns que são mais simples que a gente conseguiria contextualizar nesse período. O primeiro que a gente vai trabalhar é sobre o vigor de sementes. Então, eu já tinha feito essa pergunta em sala. O que é vigor? Né? Como a gente conseguiria conceituar vigor? Então, a gente tem uma vasta forma de conceituar esse vigor. Dentro do âmbito agronômico, a gente trabalha que vigor nada mais é do que a capacidade que a plântula tem, né, que a semente tem de produzir uma plântula normal capaz de ah, resistir às adversas condições do campo, né, e continuar o seu ciclo produtivo. Então, quando a gente fala de vigor, é a capacidade que ela tem de se estabelecer no campo, né, enfrentando veranicos, enfrentando solo e assim por diante. Então, quando a gente trabalha com sementes, a gente conceitua elas entre baixo, médio, grande e alto vigor. O baixo e o médio são aquelas que elas não apresentam características, por exemplo, de stand, número de plantas por hectare, índice de emergência, acúmulo de matéria seca reduzido. São aquelas que vão produzir um stand mais menos produtivo, né? Então que essas plantas elas vão produzir menos do que aquilo esperado. Então, a gente pode observar que utilizando uma mesma cultivar, porém em condições onde o vigor pode ser alterado, né? A gente também tem essa característica. Por isso que quando a gente compra semente, a gente não encontra o valor de vigor, porque isso é intrínseco à região onde ela vai ser produzida. Porque o vigor, ele pode ser influenciado pela temperatura, pelo tipo de solo, pela condição de umidade, pela altitude, fatores bióticos e abióticos, pragas e assim por diante. E o que uma semente com baixo vigor ela proporciona? Então ela vai proporcionar redução na velocidade de germinação, desuniformidade de plântulas, redução na produção, um declínio na velocidade de crescimento, então a planta ela tende a crescer menos, redução no potencial de armazenamento, né, seja os acúmulos em geral. Então, assim, tem vários fatores que a gente vai ver que uma semente de baixo vigor ela pode nos acarretar prejuízo. Então, que esses fatores, né? Quais são os principais fatores que podem influenciar no vigor da semente? Primeiro, o genótipo, ou seja, as características genéticas daquela cultivar, as condições climáticas durante a produção, a época de semeadura, a nutrição de plantas, o manejo da cultura em geral, a secagem, o beneficiamento daquela semente e o próprio tratamento. Então, quando a gente usa semente vigorosa, eu aumento meu consumo, diminuo custos, né? Eu tenho plantas mais resistentes, capazes de produzir bem em diversas condições. Então, é basicamente isso que vocês vão encontrar nesse material de hoje. Né? E aí as práticas, né? Então, principalmente as técnicas que a gente tem aí de avaliar vigor. Então, o que a gente avalia vigor, né? A gente avalia velocidade de emergência, índice de germinação, acúmulo de matéria seca. A gente tem os testes, por exemplo, de envelhecimento acelerado, teste frio, que podem ser utilizados como um teste de vigor. E eu conhecendo aquele lote, eu garanto uma produção, né? Então, o vigor é algo muito importante para a gente trabalhar. Então, durante essa aula, vocês vão ter essa noção aí do vigor. Eu vou deixar um textinho da Embrapa super bacana para vocês acompanharem, além dos slides, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, quinta-feira, das 19 às 22 horas, eu vou estar lá no AVA aguardando vocês, tá bom? Grande abraço e fiquem em casa. Abração.